Olá, hoje começou a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. O encontro prosseguirá até amanhã, quando se conhecerá a taxa de juros, a Selic, se vai ser reduzida ou não. A expectativa do mercado é de que haverá uma redução de 0,25%, uma queda tímida, mas já é um alento. Atualmente, a taxa Selic está em 14,25% ao ano. O país já vive há 4 anos de juros altíssimos que impactaram diretamente a economia como um todo. O varejo brasileiro, em particular, limitando o consumo de bens duráveis e freando a expansão dos negócios. Mesmo assim, supermercados, materiais de construção e combustíveis conseguiram sobreviver e crescer nesse cenário desafiador. Para entender melhor como os comerciantes enfrentam esses obstáculos pelos juros altos, recebemos hoje Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, é um prazer. Obrigada. Ulisses, vamos lá. Qual é o peso de um corte de 0,25% na Selic para o comerciante que vive no dia a dia da loja? Olha, 0,25 é um número muito pequeno, né? E a Selic é a taxa básica, é a taxa que influencia as outras taxas de juros. E o que acontece é que na ponta, vamos falar assim, da venda, esse 0,25 vai se tornar 0,1%, né? Uma Hum, coisa assim. Então, sei lá, a geladeira, a prestação da geladeira que custava 100 vai custar 99. Então, hum, não tem muito impacto, né? Uh, assim, olhando isoladamente uma redução. Por isso que muitas vezes os economistas falam de ciclos de redução, porque aí você vai somando, né? E várias reduções da Selic, então possibilitariam uma redução maior do valor da prestação e, portanto, um estímulo ao consumo. Então, 0,25 isoladamente falando, é pequeno. Agora, tem um outro lado que a gente não pode esquecer, que é a questão das expectativas. Então, uma hum. sinalização que o Banco Central está, vamos dizer assim, conforme em reduzir a taxa básica, pode melhorar as expectativas dos empresários e dos próprios consumidores, e isso pode ser bom para a economia. Certo, mas então, quer dizer, essa queda, ela é tímida, né? Na prática, ela é tímida, ou ela é mais simbólica, assim. Ela é Ela muda algo tímida, na prática? Ou ela é sim, mais simbólica? como eu disse, né? O efeito isoladamente falando é pequeno, mas pode ter um efeito mais interessante em termos das expectativas. Agora, a gente está num cenário em que as expectativas de inflação, porque o Banco Central sempre olha mais à frente, as Uhum. expectativas de inflação para os próximos anos estão todas fora da meta, que é 3%. Então, assim, o mercado fala em desancoragem das expectativas, né? E isso termina também alimentando a inflação. Então, o Banco Central ele não está preocupado só da inflação desse mês, do mês que vem, ele está preocupado mais à frente. E a gente está com uma economia que está desacelerando de forma bem tímida e alguns indicadores até mostram talvez uma reaceleração no último trimestre do ano. Isso aí, traduzindo para o português, é um aumento de gasto na economia, porque o mercado de trabalho, a gente sabe que ainda está bastante resiliente, então há geração de empregos e geração de renda, e as transferências de renda governamentais têm sido também muito importantes para estimular o consumo. Mas vamos lembrar que, apesar disso fazer bem para a atividade econômica, é um crescimento pelo lado do consumo, do gasto, fora o aumento do gasto público. E isso pressiona a inflação. Então, eu acho que o Banco Central coloca na mesa, né, digamos assim, todas essas variáveis na equação, vamos falar assim, que leva ele a variar a taxa Selic.
Certo. Agora, Ulisses, por que muitos setores do varejo conseguiram crescer 4,2% no semestre, mesmo com juros em 14,25%? Olha, de uma maneira geral, e isso já vem acontecendo desde o ano passado, pelo menos, você nota crescimento em geral de itens mais básicos, supermercados, combustível, que são, de uma maneira geral, menos dependentes do crédito e mais dependentes da renda. E os itens mais dependentes do crédito, durante esse primeiro semestre, eles têm mostrado uma desaceleração maior do que os itens de comércio dependentes da renda e do emprego, que são os itens mais básicos. Em outras palavras, o consumidor ele continua comprando, mas ele está seletivo na compra e ele está cauteloso. Certo. Agora, mas quais foram, assim, as cartadas que o comércio usou para sobreviver a 4 anos de juros altos? Olha, muitos não sobreviveram, né? A gente tem aí recorde em recuperação judicial. Muitas empresas não aguentaram porque as margens do comércio, elas estão muito apertadas. Em outras palavras, a diferença entre o preço e o custo está muito pequena. Então, o comércio está sem fôlego para suportar essa carga de juros, né? Que termina de alguma forma reduzindo as vendas e também termina encarecendo o capital de giro, o financiamento do próprio empresário. Verdade. E, Agora, o supermercado, construção e o combustível cresceram, né? O que eles têm de diferentes dos demais? supermercado e combustível, você está falando de itens básicos, né? Então, Tá. assim, você tem que botar combustível no carro, você tem que fazer compras de itens do supermercado, né? Para casa, para alimentação. Com relação à construção, se a gente analisar o mercado imobiliário, a oferta de imóveis ela tem se concentrado muito em imóveis populares do Minha Casa Minha Vida e imóveis de alto padrão. No Tá. meio ali a coisa está mais fraca, né? Então, de certa Uhum. forma, esse crescimento da construção ele também tem sido ancorado em estímulos governamentais. Tá. Agora, em compensação, móveis e eletrodomésticos sentiram o peso do crédito mais caro, né? Porque geralmente, né, o preço desses itens é mais alto e a pessoa termina financiando, e o brasileiro olha se o valor da prestação cabe no bolso. Uhum. É. Eu ia até perguntar se Basicamente isso. o brasileiro ele está comprando menos roupa e calçado por causa da parcela ou por causa do preço? Olha, eu acho que as duas coisas são relevantes, né? As duas coisas são relevantes, mas se por algum motivo ele for financiar, o brasileiro não vai fazer conta, os juros estão em tantos por cento. Não, ele vai ver o seguinte: qual é o valor da prestação, cabe no meu Uhum. orçamento, não cabe no meu orçamento. Agora, tem um outro detalhe, né, que a gente também não pode esquecer, que é o elevado grau de endividamento das famílias, né? Então, eu acho Sim. que isso também tem, tem funcionado como um freio para aquele consumo também mais dependente do crédito e de parcelamento. Nas pesquisas de intenção de compra que a Associação Comercial faz nas datas importantes do varejo, a gente tem Uhum. visto que a maioria dos entrevistados meio que está fugindo do parcelamento, prefere pagar os itens que desejam comprar com Pix, com à vista, ou até mesmo no cartão de crédito, mas pagando a fatura completa, né? Seria à vista no cartão, digamos assim. Certo. Então, a maioria está preferindo essas modalidades ou está manifestando intenção de usar essa modalidade de pagamento. E isso é por conta dos juros altos e do elevado endividamento das famílias. Certo. Agora, difícil fica para o comerciante, né, explicar para o cliente que o juro está mais caro sem perder a venda, né? Como é que
comerciante está fazendo? Se ele tem a possibilidade, né, muitas vezes é difícil, mas se ele tem a possibilidade, ele pode tentar fazer alguma promoção, dar algum desconto, tentar estimular, ou até com estratégias de marketing, convencer o Uhum. cliente de que, mesmo assim, vale a pena Vale. comprar aquele produto. Nas pesquisas também de intenção de compra, há uma porcentagem não desprezível de pessoas indecisas se vão presentear nas datas importantes do Uhum. varejo. Então, eu acho que tem um espaço aí que pode ser explorado pelo comerciante para convencer o cliente. O bom vendedor é aquele que te convence a comprar, apesar do preço mais alto, dos juros altos, que vale muito a pena você comprar, né? Enfim, acho que podem ser usadas algumas estratégias de promoção, de marketing, mas o cliente está hoje em dia, muito sensível ao preço. Inclusive porque você, com o teu celular, você pode rapidamente pesquisar preços em outras lojas ou na internet. Então, eu acho que a variável preço é muito importante nessas estratégias. Certo. Agora, Ulisses, falando nisso, né, acho que uma das estratégias que tem sido muito usadas assim, pelos comerciantes são as experiências, né? Não é mais só, muitas vezes não é só a compra, né? Não é só a loja física, tem uma experiência, né? A maquiagem vai ter um curso de maquiadora, curso de maquiagem, o outro vai ter uma gincana para crianças, e aí a mãe vai ganhar desconto para comprar a cama infantil. Tem acontecido muito isso, né? Essa coisa da experiência junto com a venda, né? Até mesmo na compra online. Às vezes a pessoa vai comprar online, mas ele quer ir na loja para ver como é o produto ao vivo, mas ele vai Hum, comprar online. Então, de certa forma, há uma valorização da experiência. E nas pesquisas de intenção de compra da Associação Comercial de São Paulo, a gente também vê, em geral, nas datas importantes, uma maior preferência por comprar em lojas físicas. Então, chama atenção que as verdade. pessoas, apesar de tudo, querem ter essa experiência, né? Acho que elas querem ter certeza que elas vão comprar lá o presente do pai, por exemplo, agora, né, vende dos pais, que vai estar numa caixa, numa sacola, querem visualizar, né, o pacote completo, né? Porque o bem ou mal o online pode ser uma surpresa, né? De repente vai vir numa caixa de detergente, um negócio. Nem Não, e sempre tem, e vem. tem também a questão do prazo de entrega, né? Que às vezes, dependendo da situação, se atrasar, né? Você tem uma data para presentear, e se houver um atraso, pode frustrar, né? Enfim, É toda a verdade. estratégia do consumidor. É verdade. Falando em datas especiais, né? Aí a gente já volta para o outro tema, mas como é que está assim, a expectativa para esse Dia dos Pais? As vendas para esse Dia dos Pais? Olha, a gente vai falar novamente aqui das variáveis, né? Juros, endividamento. Eu acho que, de uma maneira geral, né, essas datas comemorativas, elas se inserem no contexto geral do comércio, né? Elas não são Uhum. exceção. Então, você tem uma força que puxa para baixo, digamos assim, que é o endividamento das famílias e os juros altos, e uma força que puxa para cima, que é a renda e emprego e as transferências de renda governamentais. Então, eu acho que nesse contexto, a perspectiva geral do varejo é uma perspectiva para o resto do ano e para esse ano de crescimento, assim, de uma maneira geral, mas um crescimento baixo, né? Um crescimento mais a um patamar baixo. Tá, Então, eu acho que não foge muito disso, não. tá. Agora, livraria e papelaria caíram, né? Quase 7%. Isso é falta de dinheiro ou também se inclui aí uma mudança de hábito do brasileiro? O que que você Olha, acha disso? livraria e papelaria já vem caindo há muitos anos. Não é de agora esse. E eu acho que esteja a economia bem ou mal,
livro, revista, papelaria, artigos, assim, tem mostrado uma queda nas vendas, e eu acho que é mais mudança de mídia, né? Tá. Mudança de mídia, eu acho, você vê poucas pessoas lendo livro de papel hoje em dia, por exemplo. Jornal, muito difícil, né? Eu mesmo Hoje em dia leio é jornais no dificílimo. celular, então a gente se É, acostumou a outra mídia, né? Então eu acho que é muito dessa mudança, vamos falar assim, tecnológica. eu acho que meu pai é um dos poucos que ainda assina o jornal físico. Ele tem seu charme, Verdade. né? Eu leio no celular por rapidez, né? Mas, por exemplo, eu prefiro comprar livro de papel a livro eletrônico. Tenho livros eletrônicos também, claro. Às vezes você está precisando de um livro para um trabalho, para uma aula, e você tem um livro eletrônico imediatamente, né? Te resolve o problema. Mas, enfim. Agora, Ulisses, deixa eu perguntar aqui. Na associação comercial, tem visto mais pedidos de ajuda por endividamento ou por falta de venda? Os pedidos de ajuda acontecem mais pelo quê? Vamos dizer assim, as reclamações acontecem. Você tá falando dos comerciantes, né? Dos Tem os comerciantes. dois lados, né? Perda de vendas, muitas vezes a empresa endividada, como eu falei, as margens apertadas, né? Então, assim, realmente o varejo tá numa situação, eu não digo de crise, mas numa situação difícil, uma situação de perspectiva de baixo crescimento. Agora, o cartão de crédito, ele virou o inimigo do varejista ou ele ainda é um aliado? Não, eu acredito que ele ainda seja um aliado, porque o cartão de crédito representa uma forma alternativa de compra, né? Além das existentes. Então, agora, lógico, eu acho que o inimigo do comerciante é o endividamento das famílias, né? E os juros mais altos, né? Não o meio de pagamento, vamos dizer assim, né? Eu acho que não, porque, inclusive, você ainda vê a prática de parcelamento sem juros, enfim, são alternativas para viabilizar a compra. Tá. Agora, o que está crescendo, que tem crescido mais, né? Boleto, Pix parcelado, consórcio, né, qual das alternativas está crescendo mais, assim? De menos? Olha, eu diria para você que o Pix parcelado relativamente tem crescido mais, mas muita gente ainda paga por boleto, tá? Os consórcios aí voltaram um pouco, mas não tenho números em relação a isso, né? Então, assim, é mais uma percepção que eu vou passar. Me dá a impressão que o Pix parcelado está mais à frente do que o boleto e do que o consórcio, e o boleto à frente do consórcio. Tá bom. Agora, Ulisses, o consumidor, ele está trocando os bens duráveis por bens de menor valor? Parece. Eu diria que está privilegiando um consumo mais essencial, um Tá. consumo mais básico, né? Está diminuindo a sofisticação do consumo, vamos dizer assim. Tá bom. Porque o ticket médio subiu, né? Mas o volume de itens caiu, certo? O ticket médio É, está mais alto, né? mas isso, o ticket médio estar mais alto, você também tem inflação, né? Então não representa necessariamente, né? O faturamento pode estar aumentando, mas as vendas podem estar caindo, né? Uhum. Mas quando a gente está falando de crescimento aí do varejo, a gente está falando de volume de vendas. É sempre Tá. volume de vendas aí que a gente tá vendo. Agora, por exemplo, o pequeno varejista, ele consegue competir hoje com esses dados, algoritmos, né, que tem tomado conta aí.
vendas também. Olha, os pequenos comerciantes, eles também estão entrando no mundo da IA, no mundo digital, de forma bastante acelerada. A gente tem visto pequenos negócios bem simples que já estão usando de alguma forma a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é tão ampla que você pode utilizá-la de diferentes formas, até para organizar as suas contas, né? Então, assim, está havendo um crescimento do uso da inteligência artificial e dos avanços computacionais nos pequenos negócios. É claro que não da mesma dimensão e rapidez que você pode ter numa grande empresa, numa grande rede do varejo. Mas está muito em voga a criação de assistentes virtuais. Então, no futuro próximo, aliás, isso já acontece, né? Você criar assistente para te ajudar a comprar numa grande rede do varejo, enfim. Você instala o aplicativo ou fala por WhatsApp com o assistente virtual e ele vai te auxiliando. Então, isso já é uma realidade para as grandes redes do varejo, mas vai chegar também ao pequeno comerciante. Certo. Agora, Ulisses, qual é a região do Brasil que está surpreendendo nas vendas em 2026 e por quê, né? Tem esses dados? Olha, é mais ao norte, né? Deixa eu ver, Parece que tem o. Roraima, Pará e Rondônia parece que lideram, né? Se eu não É, me engano. O bom, que eu que acho tem? que isso tem a ver com a importância das transferências de renda governamentais, principalmente talvez o Bolsa Família, nessas regiões, na região norte e nordeste. Eu acho que, porque às vezes alguém pode falar, no caso de São Paulo, mas o Bolsa Família não é nada aqui em São Paulo, mas em regiões, em cidades do interior do norte e do nordeste brasileiro, é uma renda relativamente considerável, ou pelo menos não é uma renda desprezível. Então, Uhum. eu acho que tem a ver, eu diria para você, que tem a ver com essas transferências de renda que são relativamente maiores para a região norte e nordeste. Até compreensível que são as regiões também relativamente mais pobres. Então, são as que estão recebendo, em geral, uma maior transferência de renda. E eu acho que isso é muito importante para alimentar o consumo nessas regiões. Então, claro, é uma tese aqui que eu estou lançando sem fazer uma análise de dados aqui Ah, para tentar usar a lógica econômica, né? Porque os certo, juros são altos para todo mundo. O endividamento exato. está em todos os lugares. Então, o que pode ter de diferença? Essa renda que vem de transferências de renda governamentais. E eu acho que isso tem uma dimensão muito maior no norte e no nordeste. Certo. Agora, a poupança, né, teve uma saída de 5 bilhões de reais em julho, né? Será que o povo está gastando a reserva que tem? O povo está endividado, né? Então, assim, e a caderneta de poupança, ela é o que a gente fala em economia, ela não é um investimento financeiro, né? Ela é para as pessoas de menor renda, ela é o que a gente chama em economia de poupança forçada. Então, a Uhum, pessoa tem uma renda baixa, não tem muito acesso ao crédito, ela vai guardando na caderneta de poupança e se ela tem uma emergência, ela saca. Ela sabe que ela vai poder sacar frente a uma emergência, já que ela tem mais certo. dificuldade de acessar o sistema bancário. Então, eu acredito que tem a ver com essa evolução do endividamento das famílias, que a gente tem que pensar que é uma questão preocupante. Ela existe, né? Não adianta fingir que não existe, mas é uma questão preocupante a porcentagem que as famílias pagam de dívida financeira, o que sai do orçamento das famílias, né, é uma proporção muito elevada. Agora, a inflação em 0,06% em julho alivia o bolso ou o alimento ainda pesa demais?
A questão da inflação é que a gente não pode vê-la de forma isolada, né? Você teve uma trégua nessa inflação de junho, pelo menos aí no IPCA 15, né? Que é a primeira Uhum. quinzena, mas você já teve vários aumentos anteriores, né? Então vai acumulando. Então a inflação é um Tá. processo cumulativo e não é mistério para ninguém que o custo de vida está bastante elevado, né? Apesar de que nós tivemos aí ah, um aumento de safra que melhorou e ajudou a conter a inflação dos alimentos, mas você já tem um aumento seguido de preço de produtos básicos que corrói o poder de compra dos consumidores, né, das famílias. A gente está falando em alimento, né? O tomate e a batata caíram 20%. Isso muda a cesta do supermercado ou não? Ajuda, né? Mas se você pegar outros itens, deve ter tido aumento também. E os aumentos Verdade. acumulados Ai, estão fortes. Se eu não me engano, o feijão tem um aumento de acumulado de 40%, uma coisa assim, acumulado em 12 meses, né? Você tem uhum. itens que aumentaram muito, outros que diminuíram. Mas, de uma maneira Realmente. geral, a inflação dos alimentos, inclusive, ela é muito mais alta do que a inflação como índice, né? Do que a inflação média, vamos falar assim. Agora, com a Selic indo para 14%, quando que o crédito vai ficar de verdade mais barato? Você está assumindo que a Selic vai para 14%, Não, agora o com a... 0,25%, com a redução, né? Eu Isso. acho que o crédito vai ficar mais barato a partir do momento em que a gente tem uma Selic de um dígito, né? Enquanto tiver uma Selic de dois dígitos, fica difícil, porque a Selic, ela sendo a taxa básica, ela encarece todas as linhas de crédito e ela faz o custo da oferta, da concessão de crédito aumentar. Então, na medida que a gente tem uma taxa básica tão alta, as outras taxas não conseguem baixar muito. Né? Então, o mercado espera a Selic a 13,75% no fim do ano, né? É, é otimismo realista ou é ilusão também? Bom, é que aí a gente tem um cenário, né? Vamos lá, o cenário externo com muitas incertezas, a guerra, a questão geopolítica, o cenário interno, ano de eleição, que é sempre um ano que pode mexer com câmbio, que pode mexer com algumas variáveis econômicas que impactam a inflação. Então, eu acho que, assim, o mercado está esperando uma redução de 0,25 agora, e aí as opiniões se dividem se vai ter uma parada e no final do ano uma redução, ou se vai reduzir agora e não vai reduzir mais. Então, assim, eu acho que talvez, no mínimo, a gente possa pensar em duas reduções, ou até em três, mas vai Uhum. continuar tendo uma Selic de dois dígitos. Então, Vamos lá. é meio complicado, né? Agora, tem o Agora outro que... lado também do endividamento do governo, porque Ah, o endividamento do governo tem crescido de forma tão exponencial que, mesmo se o Banco Central baixasse a Selic para 5%, o governo não financia o gasto, o excesso de gasto com a emissão de dívida, porque o mercado não entendi. vai aceitar 5% por conta do risco fiscal. Então, tem também o lado fiscal que puxa para cima a taxa de juros pelo endividamento do governo e pela necessidade que o Banco Central tem de segurar o gasto, já que o gasto público está crescendo de forma expressiva. Então, tem esse outro lado que muitas vezes o pessoal não se lembra. Agora, Ulisses, qual o setor que vai sentir primeiro os efeitos de juros um pouco menores? Olha, eu acho que o setor mais afetado é a indústria, né? O setor que é relativamente mais dependente do crédito seria a indústria, e
a chamada indústria de transformação, né, que é a indústria como a gente conhece, e dentro da indústria, o setor de produção de bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos. E isso é muito importante porque isso vai baratear na medida que a gente, né, vamos pensar positivo, na medida que a gente tenha uma taxa de juros mais baixa, você vai diminuir o custo do investimento produtivo, que é o que o Brasil precisa fazer para ter uma taxa de crescimento econômico maior. Então, porque se você pegar os dados econômicos, nos últimos tempos tem caído muito a produção de máquinas e equipamentos. E isso significa que a gente não está investindo na capacidade de produção futura. Porque essa coisa de crescer pelo gasto, tudo bem, você consegue isso a curto prazo, mas à medida que passa o tempo, você termina tendo mais inflação, a necessidade de subir os juros, a economia trava, então ela não é uma solução definitiva, né? O Brasil está com uma proporção, a gente está com uma taxa de uma proporção de investimento em relação ao PIB, investimento produtivo em infraestrutura em relação ao PIB, de mais ou menos 16%. Para você ter uma ideia, um país emergente como o Brasil deveria ter 24 ou 25% de taxa de investimento. Nós temos 16%. Quer dizer, se bobear, você não tem, você não está nem repondo aqueles gastos da infraestrutura, né? E vamos pensar em infraestrutura não só em estrada, em rodovia, ferrovia, hospital público, escola pública. Então, assim, a gente, se você, dos 16, chutando que 10% seja esse investimento de reposição, você tem liquidamente 6% de investimento. Quer dizer, é muito pouco, né? É muito pouco. Por isso que o país não sai do voo de galinha, que o pessoal diz, né? Que é essa armadilha de baixo crescimento. Esse ano vai crescer perto de 2? Legal, mas não sai disso. Na verdade, o Brasil, se você tirar uma média, o Brasil está crescendo a 2% há muitos anos e não sai. Cresce, mas cresce pouco. Agora, Ulisses, para finalizar, que a gente está aqui chegando ao fim, né, da nossa entrevista, do nosso papo, eu queria saber qual é a sua projeção realista para o Natal de 2026 nas lojas. Eu acho que vai estar dentro dessa. Não acredito em crise, em catástrofe, nada disso. Eu acho que, como eu disse, né, você pode ter alguma movimentação em câmbio e bolsa por causa das eleições, que é normal que aconteça, mas eu acredito que a perspectiva para o Natal ela siga a perspectiva para o comércio, para o varejo. Ou seja, a gente vai ter um crescimento, muito provavelmente, em relação ao ano passado, mas nada muito espetacular. Mais um crescimento, né? Mais um crescimento. Eu diria para você que a gente pode pensar não sei, 3 a 4% de um volume maior de vendas em relação ao ano passado, mas aí baseado em aumento de emprego, aumento de renda do trabalhador e aumento de transferência de renda. Eu acho que essa tônica vai continuar exercendo esse efeito positivo sobre o consumo. Agora, um consumo mais cauteloso. Então, assim, também não acredito que seja uma enxurrada de presentes muito caros, né? Presentes Certo, mais tipo mais modesto. lembrancinha. Lembrancinha, a famosa lembrancinha. Tá certo, Famoso amigo Ulisses. secreto. Sim, aqueles, né? As brincadeiras em família, né? Agora tem muita trend também, né? Que o pessoal faz na internet, vai estar aprendendo a distribuir melhor os presentes. É, Mas muito obrigada, Ulisses Ruiz Gamboa, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. eu que agradeço. O prazer foi todo meu. Obrigado. Estamos às Boa noite. ordens. Boa noite. Muito obrigada.